Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma fonte privilegiada de dentro do Palácio do Planalto, um frequentador do Palácio do Planalto, que revelou a realidade da situação polêmica entre Jair Bolsonaro e o general Mourão, o vice-presidente, tá bom? Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de convidar a se inscrever no canal e a se tornar membro do canal. Agora o YouTube oferece um benefício. Você pode clicar aqui embaixo que apenas por R$ 7,99 ao mês você contribui aqui com o canal, me ajuda a continuar esses vídeos diários e você tem acesso a conteúdos exclusivos porque essa plataforma permite que você tenha acesso a publicações que são direcionadas apenas para os membros do canal. Ali você tem bastidores, você tem spoilers de coisas assim que estão para sair que eu revelo ali com antecedência. Você tem também acesso antecipado a algumas promoções do canal e da minha livraria Daniel Lopes, então é bem legal a gente está com um ambiente ali de interação muito interessante, tá bom? Basta você clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dá um like no vídeo também, que ajuda muito o canal a crescer, e clica no sininho das notificações para você poder receber aí os comunicados, tá? Essa fonte informou que o problema é sério e que se isso não for resolvido, o final será muito ruim, tá bom? Eu quando vejo essa questão, né, me lembro daquela comédia do Shakespeare, né, muito barulho por nada, que os personagens fazem a maior confusão, mas no final dá tudo certo, eles descobrem ali que era só uma brincadeira e acaba tudo bem. Então tem muita gente falando, essa questão Bolsonaro e Mourão, isso aí é barulho, isso aí é muito barulho por nada, isso é só para distrair, isso aí só atrapalha, isso não ajuda, isso não tem benefício nenhum. Só que aí, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos dar ouvidos a duas figuras hoje, tá? Eu quero dizer para você aqui, como alguém que é apoiador do Bolsonaro, como alguém que quer o sucesso do governo, falando para vocês que creio que tem essa mesma opinião que a minha. Se você quer saber o que realmente está acontecendo no governo e quer saber aquilo que realmente é bom para o governo, ao contrário do que a grande mídia está divulgando, você precisa dar ouvidos a duas figuras. Primeiro, ao professor Olavo de Carvalho e ao Carlos Bolsonaro, tá? Não se esqueça disso que eu estou falando. Sempre que o professor Olavo de Carvalho e o Carlos Bolsonaro falarem alguma coisa, preste muita atenção, porque eles são dois enunciadores extremamente qualificados. O professor Olavo de Carvalho, pelo track record dele, o que significa o track record? O histórico de acerto dele. O professor simplesmente previu com 20 anos de antecedência coisas que estão acontecendo hoje. Quando todo mundo achou que o socialismo tinha acabado, que ninguém mais defendia socialismo, o professor Olavo de Carvalho escreveu um livro chamado A Nova Era e a Revolução Cultural, que é um livro que está aqui atrás, esse verde aqui, e que você pode adquirir na livraria Daniel Lopes por um preço especial, o link está aqui embaixo. O professor Olavo de Carvalho escreveu esse livro no início da década de 90, falando tudo o que ia acontecer no Brasil, especificando o PT e os partidos de esquerda, falando sobre o Lula, tudo o que ia acontecer, ele previu com uma antecedência de décadas, tá certo? Até o Pedro Bial, que foi um dos que entrevistou o professor Olavo de Carvalho naquela época, muitos anos atrás, na entrevista que fez na Globo recentemente, reconheceu que o professor Bolsonaro acertou as suas previsões, que eram vistas como absurdas na época, tá certo? Então, pessoal, atentem ao que o professor Olavo de Carvalho está falando, porque ele sabe muito bem o que está falando e ele não escreve e não abre a boca sem ter pesquisado muito antes, sem falar, que é patente e óbvio que ele tem acesso a informações privilegiadas que você não tem, sejam essas informações do vasto estudo que ele fez durante a sua vida, conhecendo a esquerda, conhecendo a política, a ciência política em geral, conhecendo até a natureza humana pelos estudos que ele tem feito durante a sua jornada intelectual, mas também as informações que ele tem privilegiadas pelo acesso às pessoas que ele tem. Ele tem acesso a figuras importantes, não só no Brasil, mas no exterior também. Vídeo contato com o Steve Bannon, que foi um dos articuladores da campanha do Donald Trump, que convidou até o professor Olavo de Carvalho para algumas reuniões, alguns encontros. Então, escute o que o professor Olavo de Carvalho sempre diz, por causa do seu histórico e da sua qualificação e das informações privilegiadas que ele tem acesso. Se você é apoiador do governo Bolsonaro, você precisa prestar muita atenção
E ele tem falado sobre o perigo dessa polêmica entre Mourão e Bolsonaro, do Mourão ficar contradizendo as informações do presidente Jair Bolsonaro. Você precisa ouvir o professor Olavo de Carvalho por causa desses detalhes que eu anunciei, e você precisa ouvir o Carlos Bolsonaro por vários motivos também. Primeiro, pelo conhecimento enorme dos bastidores que ele tem da vida pessoal do presidente Jair Bolsonaro, não só pela condição de filho, mas além de ser filho, pela sua dedicação extrema ao presidente, ao seu pai, a dedicação extrema ao bem-estar do presidente, né, o cuidado, o carinho, a atenção que ele tem com o próprio pai, e além disso, por suas habilidades comunicacionais e midiáticas que acabaram contribuindo em grande parte para eleger o presidente Bolsonaro contra tudo, contra todas as pesquisas, os ibopes, os datafolhas e as opiniões da mídia, contra tudo isso, até reconhecidamente pelo próprio presidente Bolsonaro, que já falou isso, o Carlos Bolsonaro teve uma participação fundamental na eleição de Jair Bolsonaro. Então, esses dois personagens você precisa dar ouvidos, tá? Falando sobre Carlos Bolsonaro, vide os alertas que ele fez tempos atrás com relação ao caso Bebiano, coisas que eram vistas ali como um fogo de palha, uma polêmica desnecessária, mas que depois se revelaram que realmente eles tinham uma pessoa ali no governo que não estava colaborando muito, né? E você, não precisa entrar em detalhes, mas você viu isso depois. Além disso, a gente também tem um precedente, já eu vou falar dessa revelação que foi feita, né? Essa fonte ali que frequenta o Planalto, que é um ex-deputado federal, que revelou a realidade desses bastidores aí da relação entre Bolsonaro e Mourão, tá? Mas antes disso, a gente precisa citar um alerta que foi feito pelo meu amigo Caio Coppola, tá certo? Na Jovem Pan, no programa Morning Show, na semana passada. O Caio Coppola disse que fontes do Planalto disseram que poucas vezes detectaram tanta ambição presidencial em alguém como o vice-presidente Mourão, tá certo? Vou repetir para você gravar o que o Caio Coppola falou num vídeo semana passada, na Jovem Pan, no programa Morning Show. Fontes do Palácio Planalto disseram que poucas vezes detectaram tanta ambição presidencial em alguém como o vice-presidente Mourão, tá? Esse foi o alerta ali do Caio Coppola. Agora, pessoal, recentemente, essa informação que o Caio Coppola trouxe foi confirmada por uma publicação que saiu no Antagonista no dia 26, na sexta-feira, tá? O título da matéria do post, né, é As Rugas entre Mourão e Bolsonaro, tá? E agora eu vou revelar para vocês a confirmação disso que o Olavo e que Carlos e que o próprio Caio Coppola têm falado. A matéria do Antagonista diz o seguinte, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Um ex-deputado federal, amigo de Jair Bolsonaro e frequentador do Palácio do Planalto, explicou assim ao Antagonista as rusgas entre o presidente e o general Mourão, tá? Entre aspas. A diferença, essa primeira parte eu não concordo não, tá? Essa primeira parte eu acho que o cara falou groselha, falou bobagem. A diferença entre o general e o Bolsonaro é abissal. O general tem mais preparo. Ele pode não ter feito nada na vida, mas ele estudou 40 anos para ser general. O que começou a se perceber no Planalto é que ele, o general, tem tentado tirar proveito dessa diferença cultural, desse desnível entre os dois, e isso começou a suscitar comentários do tipo: o Mourão seria melhor presidente do que o Bolsonaro. Isso foi irritando muito o Bolsonaro e os seus filhos, até que chegou a esse ponto que nós estamos hoje. Ou o Mourão se aquieta, ou isso pode ter um final muito ruim, tá? Esse é o testemunho que essa fonte privilegiada, que é um ex-deputado amigo de Jair Bolsonaro e frequentador do Planalto, que o Antagonista não revela quem é, mas com certeza não é inventada essa história, porque confirma o que a gente já tem ouvido de outras fontes privilegiadas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, na opinião dele, que eu não concordo, existe uma diferença abissal de cultura entre Bolsonaro e Mourão, porque o general Mourão ficou 47 anos da vida treinando para ser general, né? Ele estudou na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, fez todos os cursos lá para comando e tal. E aí, isso então começou a gerar um papo, né? Comentários do tipo: o Mourão seria um melhor presidente do que o Bolsonaro. E aí o que ele defende é que isso foi irritando muito o Bolsonaro e os filhos até chegar nesse ponto que nós estamos hoje, dessa polêmica aí deflagrada em grande parte pelos alertas de Carlos Bolsonaro,
e do professor Olavo, tá? Que a grande mídia chama de ataques, mas que na verdade eu chamo de alertas, tá? E o que eu acho mais importante desse testemunho é a conclusão. A conclusão que eu acho que é o detalhe chave aqui. Ou o Mourão se aquieta ou isso terá um final muito ruim. Ou seja, ele está primeiro mostrando a necessidade do Mourão se aquietar e está mostrando que não é muito barulho por nada e não é confusão desnecessária que está atrapalhando, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. Não. Ele está dizendo que essa questão esse desejo de ser presidente, esse desejo de substituir Jair Bolsonaro, isso pode ter um final muito ruim. O que significa isso? Significa que Carlos Bolsonaro e o professor Olavo de Carvalho estavam certos nos seus alertas e nas suas postagens e nos seus avisos. Por quê? Essa dissonância entre o presidente e o vice pode gerar um racha e esse racha atrapalhar completamente as boas perspectivas que nós temos para o Brasil, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência, com o governo Bolsonaro, que, como eu tenho mostrado diariamente aqui no meu canal, tem revolucionado, quebrando vários paradigmas e destruindo a espinha dorsal de todo o plano globalista e da doutrinação esquerdista que estava funcionando no Brasil com força total. Tá certo, pessoal? Então esse é o testemunho, essa é a revelação que foi trazida por essa fonte, um ex-deputado federal, amigo de Jair Bolsonaro e frequentador do Palácio do Planalto. Informação essa que só confirma o que Caio Coppola disse na semana passada no Morning Show e o que Carlos Bolsonaro e o professor Olavo de Carvalho têm alertado já há algum tempo, tá certo? Então o que eu estou querendo dizer para vocês, conclusão, professor Olavo e Carlos Bolsonaro estão corretos em fazer esse alerta e mostrar o perigo dessa relação, como tem sido revelado aqui que nós vimos, tá? E você sabe que o antagonista não é entusiasta do governo Bolsonaro, não é alguém que fica elogiando o governo Bolsonaro, mas fez questão de colocar esse testemunho aqui, finalizando com a necessidade do Mourão se aquietar ou, senão, isso teria um final muito ruim, tá? É esse final ruim que nenhum de nós queremos, por isso é importante nós comentarmos sobre isso, alertarmos, inclusive pressionarmos o Mourão a decidir, afinal, se ele tem tantas divergências com Jair Bolsonaro, que ele deixe o governo e abdique, né, renuncie o seu posto de vice-presidente e, como Steve Bannon falou, se ele quiser, ele pode até renunciar e ir para a oposição. Mas caso não seja essa a proposta, que ele se alinhe com a opinião e as visões de mundo que ele combinou estar adequado e alinhado em consonância no momento da eleição. Ele não pode esperar o presidente ser eleito e depois ficar pregando algo que é o contrário, tá? Isso tudo eu quero falar para vocês verem que Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho não estão exagerando. O que eles estão alertando é um problema real que está gerando até uma certa... vou falar uma coisa em detalhes aqui, mas isso está gerando até uma certa divergência entre Bolsonaro e Carlos. E Bolsonaro e Carlos não podem ter afastamento, eles precisam estar unidos, porque foi o Carlos que esteve sempre com o presidente nas horas boas, nas horas ruins, ficou durante a internação toda, estava lá no dia do tiro, acompanhou para lá e para cá, serviu de escudo humano no dia da posse, se dispondo a tomar um tiro no lugar do pai, fez escudo humano em todas as saídas do pai depois da facada, estava sempre lá para ajudar e contribuiu de forma inquestionável, reconhecida até pelo presidente Bolsonaro, para a eleição improvável de um presidente que não fez aliança política, não tinha grande volume de financiamento e estava em direta rota de colisão com o crime organizado, com a grande mídia e com todo o setor político que queria a manutenção do status quo do sistema antigo. Então, pessoal, conclusão, Carlos Bolsonaro e o professor Olavo de Carvalho estavam certos. Se você é um apoiador do governo de Bolsonaro, você precisa sempre dar ouvidos e estar atento ao que esses dois personagens estão dizendo e têm falado nas redes sociais, Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho, tá bom? Fique ligado, o que você acha dessa polêmica toda? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Forte abraço, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, clica no like que ajuda muito o canal a crescer, clica no sininho das notificações e clica aqui embaixo se você quiser
ser membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, bastidores e informações privilegiadas aqui da minha rotina de trabalho e das próximas entrevistas e convidados especiais que eu terei aqui no meu canal, tá bom? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Valeu!